Estou aqui mais uma vez aqui para comentar algumas coisas interessantes com vocês aqui pelo YouTube. Consegui postar meu primeiro vídeo, né, dia 1º de setembro, sobre a LDB. Hoje eu gostaria de tratar um outro assunto que é um tanto polêmico até mesmo entre os historiadores, né? E ultimamente acho que ao meu ver, pelo menos há uma certa falta de conceitualização histórica sobre o assunto. Eu não sou nenhum fanático defensor da organização, mas assim, ultimamente tem se visto muito a questão nessas discussões de gênero, que eu acho importante que se tenha discussão de gênero nas escolas, nas universidades, mas eu acho que tudo tem que ter um limite de uma coisa chamada bom senso. Então, por exemplo, se discute muito hoje a questão de machismo na maçonaria. Como eu já disse, eu não sou nenhum fanático defensor da maçonaria, nem também sou um fanático acusador da maçonaria, nem de suas entidades irmãs. Mas a gente tem que fazer um estudo histórico da coisa. A origem da maçonaria oficial vem com os Cavaleiros Templários, né, ou os Cavaleiros de Cristo. Na Idade Média e Idade Moderna, vocês têm que lembrar que naquela época o treinamento militar, treinamento para cavaleiros, era destinado a homens, era uma questão da cultura da época. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, estou dizendo apenas que é a cultura da época, que esse treinamento militar, aquela honra de cavaleiro, era voltada para os homens. Depois foi quando aí eles começaram a criar os bancos, a própria Igreja Católica começou a entrar em dívida com eles, com os Templários, e aí foi quando posteriormente teve aquele massacre dos Templários, sendo o último a ser morto, né, Jacques de Molay, né? Por isso também tem o nome da ordem, né? A Ordem de Molay, né? Já em homenagem a Jacques de Molay. Mas o que eu digo assim, a maçonaria até hoje, geralmente os seus membros sempre são homens, né? Ultimamente tem encontrado algumas maçonarias femininas, né? Tem aberto algumas maçonarias femininas, tem outras maçonarias mistas, mas no geral elas não são muito bem reconhecidas. Geralmente as maçonarias formadas apenas por homens. Apenas em algumas reuniões abertas é que se convidam homens, mulheres, inclusive eu já fiz parte de uma reunião aberta. Mas o que eu quero discutir é o seguinte, a cultura que existia naquele momento, quando, como eu disse, foi fundado os Cavaleiros Templários, a Ordem de Cristo, treinamento militar apenas para homens, era a cultura da época. Então foi se perpetuando como um hábito cultural. E muitas vezes as pessoas questionam, os maçons são todos machistas e tal, sem levar em conta o contexto histórico da formação dela. Eu não estou aqui defendendo nem tampouco acusando, só estou dizendo que, como historiador, a gente tem que analisar as coisas pelo seu contexto histórico, não simplesmente colocar nossas opiniões do século XXI sem analisar a formação, a origem da organização no seu início. Eu recomendaria a leitura de uma revista chamada Verdades Ocultas. Não é o site Verdade Oculta, é uma revista chamada Verdades Ocultas, que fala um pouco da formação, né, da Cavaleiros Templários, posteriormente a maçonaria e tudo mais, para poder ter um embasamento teórico, histórico maior. Eu não sou aqui, também não vou aqui me fazer nenhum acusador, dizer o que ela faz ou o que deixa de fazer, porque aí eu não sou membro da maçonaria para poder dizer o que é. O fato é que ela tem prestado realmente grandes serviços humanitários, ela tem realmente feito caridades para muita gente. O que não impede de existir pessoas dentro da maçonaria com desejos obscuros, né? Se a gente vê o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, ele era dono de escravos e era maçom. Mas também existiam os maçons naquela época que eram contra a escravidão. Então, sim, o bem e o mal está em todos os lugares. O que eu estou querendo dizer aqui é que, quando for fazer essa contextualização de querer dizer o que é ou o que não é, primeiro vamos estudar historicamente, vamos realmente saber, vamos saber por que existiam essas acusações de heresia sobre a maçonaria, de ser a ordem do diabo ou a ordem do Satanás. Lembrar que isso foi tudo porque eles estavam em dívida, a Igreja Católica estava em dívida com eles.
Então começou essa acusação e o pessoal da época acreditou, porque o pessoal ia muito pela igreja. A igreja era autoridade política, religiosa. A igreja era a voz de Deus na época, e naquela época o pessoal era muito religioso mesmo. Então eles acreditavam realmente no que a igreja dizia. De certa forma ainda existe essa influência hoje. Porém hoje, algumas pessoas dentro das igrejas, tanto católico quanto protestante, têm uma mente mais aberta e conseguem respeitar as diferenças e não saem fazendo acusações que não conhecem. Mas muitas pessoas, tanto dentro das igrejas quanto fora das igrejas, às vezes fazem certas acusações, certas críticas, sem realmente fazer um estudo sobre a entidade, né? No caso da maçonaria. Então deveria ter mais um pouco de cuidado e evitar certas críticas até para o seu próprio bem, para depois não chegar alguém e desmentir: olha, você está errado aqui, eu tenho uma prova, análise histórica, eu pesquisei isso aqui sobre anos. Então é bom, antes de afirmar alguma coisa, fazer uma pesquisa mais a sério. É aqui a revista aqui que eu comentei, Os Cavaleiros de Cristo, né? Verdades Ocultas. É uma revista muito boa, fica aí a dica para quem quiser pesquisar. E eu espero que seja útil para vocês a leitura da revista, esse vídeo. Que vocês comentem aí no meu canal, aí no YouTube. Cliquem aí que gostei e divulguem aí para os amigos de vocês. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Boa tarde ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você esteja vivendo. Obrigado.